Olá pessoal, estamos de volta aqui para apresentar a aula do curso de reavaliação para o curso de medicina na modalidade de cardiologia. Para quem está acompanhando as aulas, nós estamos seguindo com os módulos assim especificados e se vocês notarem pelo cronograma, nós vamos diferenciar um pouco os temas de hoje em relação ao cronograma que está original passado. Por quê? Porque um dos temas, a dor torácica, foi abordada com vocês e caso vocês já devem ter notado, é um tema bem amplo, extenso, tá? Que precisa de bastante atenção para se adquirir um conhecimento necessário para vocês que vão realizar a prova de reavaliação, não só para isso, mas também para que vocês possam ter um aprendizado mais completo. Como eu disse nas aulas anteriores, eu estou à disposição via faculdade, via instituição, para que vocês, assim que tiverem conhecimento, noção das aulas, tenham dúvidas, vocês devem me procurar, perguntar, porque faz parte, estou extremamente aberto ao conhecimento de vocês, à dúvida de vocês e também para aprender junto com vocês. Hoje, então, eu resolvi diferenciar, e distinguir esta aula fazendo uma aula de dispneia. Na verdade, nós temos uma síndrome dispneica, que seria um termo mais correto para dizer, em virtude das várias possibilidades etiológicas que nós vamos ter que abordar e apresentar. O tema de hoje, dispneia, vamos investigar e procurar um diagnóstico diferencial baseado em várias situações clínicas. Eu vou começar com um caso, com você citar um caso clínico e nós vamos nas definições. Se uma paciente de 53 anos, sem antecedentes familiares importantes nenhum, e quando eu digo antecedentes familiares ou pessoais, sem ser hipertensa, sem ter tabagismo vigente ou passado, sem ser portador de doença dislipêmica ou diabetes, ou doença pulmonar brônquica ou pulmonar, refere para vocês que ela tem uma falta de ar, uma angústia, geralmente à noite, uma sensação de desconforto, um pânico que ela tem à noite, que faz ela despertar com isso. Tem uma certa importância? Tem. É um diagnóstico diferencial de dispneia. Por quê? Apesar dela ser uma mulher de 53 anos e sem nenhum fator de risco, nós temos que avaliar se ela não está desenvolvendo uma doença fisiológica mesmo ou uma situação que chama a atenção, que é uma doença psicogênica, muito comum. Qual que é o fato a ser abordado nesse caso? Investigar os fatores familiares, de antecedentes familiares e também abordar os fatores de antecedentes pessoais. Então, se ela tem histórico familiar de doença pulmonar, de doença brônquica, história alérgica, contato com substâncias irritantes, tipo tabagismo, carvão, derivados de fuligem, produtos inalatórios, tipo cloro, e possa levar a isso. Cozinha em fogão de lenha, muito contato com pessoas principalmente mais antigas e de áreas mais rurais do que urbanas. Isso favorece. Se tem antecedentes na infância de doença de refluxo, de alguma alergia que possa ter desenvolvido, pode favorecer desenvolver uma doença brônquica e pulmonar também. Assim como pessoas que possam ter hipertensão, possam ter diabetes, possam ter dislipidemia, que são fatores de risco mais vulneráveis e mais importantes para ter uma doença cardiovascular. E aí a dispneia está surgindo. Muitas das vezes, pessoal, vocês vão ter a dispneia como manifestação primária de um sintoma e de uma síndrome. Então, muitas vezes pode aparecer o paciente com uma dispneia e ser um quadro cardíaco, ou não, pode ser um quadro pulmonar. O que vai ter que levar em consideração? Os fatores, os antecedentes que esse paciente pode ter e sintomas assim relacionados. Se for um quadro pulmonar, investigar se ele tem história de tosse, de sibilo, de chieira torácica, que é favorável para ser um quadro brônquico-pulmonar, tabagismo ou ex-tabagismo. Se o paciente tem antecedentes de doença cardiovascular, investigar se ele tem dor no peito, dor anginosa, aquela dor em opressão, em aperto, em sufocação, que causa pavor, que limita a pessoa de continuar fazendo atividade física ou limita ela de fazer qualquer outra atividade mais intensa, necessita de repouso, parar, correto? Então é importante avaliar esses sintomas que tem tanto pessoais quanto familiares e quanto associados para você ter uma ideia no diagnóstico de dispneia. Uma definição de dispneia, ela vem do grego dis
Hipneia, que significa respiração ruim, traduzindo, uma dificuldade para respirar, podendo o paciente ter ou não uma consciência disso. Então é aquela dificuldade que eu tenho de fazer o ar ser inspirado e expirado. A dificuldade que a gente nota, quem tem uma dispneia sabe o quanto é difícil lá. Vejam os temas atuais, né? Sendo causados pelo Covid agora, vários casos de dispneia, o quanto é difícil você querer um ar e não conseguir fazer parte dele, do teu organismo. Tá? A referência para vocês, como é citada, falta de ar ou cansaço. Isso é um tema importante de referência para vocês abordarem o paciente. Muitas das vezes ele não vai referir, eu tenho uma dispneia, doutor. Não, ele vai falar que tem uma falta de ar ou eu tenho um cansaço. Aí nós vamos usar o termo médico e distinguir entre uma coisa e outra. Como eu disse, falei brevemente no comecinho agora, é uma interação entre múltiplos fatores fisiológicos, psicológicos, sociais, ambientais e pode induzir a respostas fisiológicas e comportamentais secundárias. Então, uma interação entre os fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais. De repente, você está exposto a um meio poluído, um ambiente poluído, fumaça, monóxido de carbono. Não tem como você não ficar exposto a ter uma irritação brônquica e até mesmo pulmonar e desenvolver um sintoma de dispneia secundariamente. Correto? A mesma aqui que você tiver um quadro de transtorno, estresse agudo, né? Uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade e vim também referir sintomas assim relacionados. Vamos lá. No termo lá da medicina, da propedêutica, nós temos alguns temas para se relembrar. O que é uma eupneia? Uma respiração normal. A dispneia, como a própria definição já disse, é a sensação de respiração trabalhosa ou difícil. Eu perco essa capacidade normal, espontânea, de respirar e de expirar. A taquipneia, uma respiração muito rápida, em termos numerários, acima de 24 incursões por minuto. A bradipneia é o contrário, quando estou lento na minha respiração, em termos numerários, abaixo de 16. E a apneia é a ausência de fluxo aéreo por mais de 10 segundos. Aquele indivíduo que para a respiração, né? Então o movimento ins e ex faz uma parada de maior que 10 segundos, caracteriza-se uma apneia de grande importância, principalmente para doenças cardiovasculares também, devido ao risco de levar a arritmias e morte súbita ou doenças circulatórias também como o AVC, entre outras patologias pulmonares. Relembrando os valores normais da respiração, a criancinha ela respira 40 a 45 minutos por minuto, tá? O recém-nascido. O lactente de 25 a 35, o indivíduo pré-escolar de 20 a 35, a criança na idade escolar de 18 a 35 e com o passar da idade a gente vai atingir um padrão normal de respiração nosso que é 18 a 20 no geral, tanto para homem quanto para mulher. O homem pode chegar a 24, na mulher pode chegar a 22 de frequência respiratória. Lembre-se que a gente tem um movimento da musculatura do tórax e do abdômen, ou tórax abdominal também, tá? Fazendo parte desse conjunto no mecanismo respiratório, tendo o diafragma como órgão principal, como musculatura principal para isso. Várias situações podem levar à dispneia. Então, alterações em vias respiratórias, alterações da pleura, alteração do parênquima pulmonar, alteração cardíaca, alterações no mediastino, da caixa torácica e outras afecções. Então, qualquer uma dessas aqui, assim como no diagnóstico diferencial de dor torácica, nós temos que ter em mente para saber quais as possíveis causas que podem estar desenvolvendo, tá? Exemplo, tem uma alteração na caixa torácica, aquele paciente que tem uma deformidade torácica congênita, tá? Ou produzida. Então, de repente, ele tem um tórax cifótico ou ele tem um pectus excavatum, tá? De origem congênita, vai ter uma dificuldade respiratória pela expansibilidade. Alterações de vias respiratórias superiores, podemos ser as laringites, processo inflamatório agudo, levam a obstrução na passagem de ar, devido ao edema de glote, causando um quadro de laringite, vai ter dispneia. Alterações pulmonares, asma brônquica, tá? Bronquiolites e bronquites, pneumotórax, pneumonias, tá? Fibrose intersticial pulmonar, tá? Neoplasias pulmonares, embolia pulmonar, causa frequente de dispneia, caracteriza-se por dispneia súbita com dor torácica súbita. Então, dor torácica súbita associada
a dispneia de origem súbita, o paciente não tinha nada, apresentou isso, ele é candidato a dizer fortemente que teve um tromboembolismo pulmonar. Então, são uma das situações. Diagnóstico diferencial, asma brônquica. O indivíduo pode ter dispneia ao esforço ou em repouso, ela é gradativa, associada à chieira torácica ou sibilância, acompanhada de tosse seca, pode ter uma tosse produtiva se tiver um quadro infeccioso associado. O bronquítico, o paciente com DPOC, tá? Bronquítico crônico ou portador de asma brônquica também crônica, pode ser um quadro envolvido, ou um efizema pulmonar, ele vai ter uma dispneia também. Então, são diagnósticos diferenciais. Nesse caso, lembrar que tem queixas respiratórias específicas que devem ser abordadas. Causas pleurais. Então, eu posso ter uma dispneia, tá, por alteração na pleura, tipo um pneumotórax ou um derrame pleural. Então, toda vez, é isso que eu fiz questão de falar na aula, é uma síndrome dispneica. Ela aqui você tem que ver qual que é a causa da dispneia. Falar que toda dispneia é psicogênica está errado. Falar que a dispneia é de causa cardíaca está errado. Que é só pulmonar está errada. Não, vamos avaliar corretamente que é. Então, na propedêutica, nós temos que ver que o paciente tem o diagnóstico de dispneia ou de fadiga, que é aquele cansaço para ele fazer as atividades habituais, tá? Ele pode ter aquilo, nós temos que investigar qual é a causa. Então, é uma deformidade de caixa torácica, é uma causa cardíaca, é uma causa pulmonar ou é uma causa pleural. Então, eu posso ter, como é que eu lá? Vou examinar, vou auscultar. Achei achados de uma atelectasia ou de um pneumotórax ou de um derrame pleural. Achei o diagnóstico possível, tá? Posso ter também por afecções do mediastino. Um tumor de mediastino pode levar a desenvolver isso, por que não? Alterações cardíacas, e aí entra a parte cardíaca, tá? Eu posso ter a insuficiência cardíaca congestiva ou não, tá? Mas um sinal de insuficiência cardíaca, que nós vamos abordar adiante a definição disso, ou valvulopatias cardíacas. No caso aqui, a estenose mitral é uma frequente causa de dispneia, mas todas elas também causam isso. Outras causas, o que a gente tem que avaliar? Se tem um quadro de anemia, então o paciente está num estado de anemia, aumenta o débito cardíaco, aumenta o movimento respiratório, vai com o tempo causar uma dispneia. Temos que avaliar isso, olhar o paciente, examinar o paciente. Tá? Obesidade, devido à obesidade, uma restrição na expansibilidade da caixa torácica e do diafragma, levando muito frequentemente a dispneia e até mesmo apneia. Tá? Síndrome do pânico, então um paciente que tem um transtorno ansioso ou ansioso depressivo, qualquer um deles, que em uma situação de estresse, que ele não está próprio ou ele não se adapta a uma determinada situação, ele começa a ativação exacerbada do sistema nervoso simpático, que vai levar ao aumento das incursões respiratórias. Com o tempo ele vai começar a ter uma dificuldade para isso, uma dispneia de causa psicogênica. Importante avaliar o que esse paciente tem de comorbidade ou situação associada. É aquele casinho que eu expliquei no começo. Tá? Uma paciente de 53 anos, sem nenhum antecedente, mas com histórico de tratamento de uma depressão leve, tá? Com passado de transtorno de ansiedade, está numa situação aguda de estresse por um familiar acometido de doença e ela está representando esses sintomas como queixa principal. Então, basicamente, avaliar todos esses quadros que esse paciente pode ter, fundamentais para um diagnóstico de dispneia. Não esqueça, as causas mais comuns, para nossa alegria, tá? As principais causas são doenças pulmonares obstrutivas, famosa DPOC, bronquite e efizema, asma, doenças do parênquima pulmonar, fibroses ou pneumonias, tá? Tromboembolismo pulmonar frequentemente, doenças coronarianas, crônica ou agudas, tá? Insuficiência cardíaca, outras causas que podem levar a arritmias cardíacas, tá? Ataque cardíaco, uma própria ataque cardíaco pode levar, anemia, hipo ou hipertiroidismo, acidose metabólica, então ele vai compensar com uma alcalose respiratória, um descondicionamento físico ou um exercício extenuante. Muito comum um paciente que me procura em consultório, como vocês também devem ter sido já procurados, que ele vai fazer uma atividade física e refere um cansaço, uma falta de ar. Primeira coisa a ver, ele já fazia atividade física?
Não, ele está extremamente sedentário, ele começa a praticar uma atividade física onde ele gasta energia, onde ele necessita trabalhar energeticamente, e o seu metabolismo cardíaco e muscular altera, ele vai ter um pré-condicionamento desregulado, então ele vai ter um sintoma assim de dispneia. Ou a mesma coisa que ele fizer um exercício extenuante, indivíduos que fazem maratonas, triatlon, chega a um limite que ele está extenuado fisicamente disso, está fazendo muito processo de gasto energético. Situações, transtornos de ansiedade, então as neuroses de ansiedade, a gravidez e altitude elevada. Por que que acontece? A gravidez devido ao aumento do volume abdominal, do útero, então ele vai impedir, vai restringir a expansão da caixa torácica e do diafragma também durante o período expiratório e inspiratório, tá? Se a paciente também tiver uma doença associada, vai ficar mais extenuante, a situação clínica mais avançada vai apresentar. A altitude, a rarefação do ar, leva também a uma hiperativação do sistema neurosimpático, consequentemente vai causar essa síndrome dispneica, tá? O que nós temos que levar em conta, pessoal? Caracterizar essa dispneia. Caracterizar em relação às condições que surgem. Como é que ela surge, essa dispneia? O que que faz? Qual é a condição que aparece? Ela pode surgir aos pequenos esforços. Então, o próprio ato de eu falar aqui, eu posso ficar cansado. Ou, se eu estiver em repouso, eu começo a ter falta de ar, dispneia. Aos médios esforços, então eu vou fazer uma atividade habitual, eu vou me trocar, eu vou lá limpar a casa sem um esforço excessivo, tá? Eu vou tomar banho, lá eu começo a ter sintoma de dispneia. Ou aos grandes esforços, eu vou fazer um serviço mais intenso, vou correr, vou caminhar em passos largos, vou subir uma escada, vou fazer uma faxina, vou pegar peso, eu sinto isso. Caracterize essa situação que o paciente está referindo, tá? Da terminologia da propedêutica, vamos lá de novo. Temos situações clínicas específicas que a dispneia pode acontecer. A ortopneia. Na propedêutica, é o paciente que fica com o dorso encostado, praticamente sentado, na cama ou no leito, tá? Com os pés para baixo, tá? Esse é a ortopneia. O paciente não tolera o decúbito de jeito maneira, tá? Ele tenta deixar ele um decúbito abaixo de 90 graus, ele não consegue. Principal causa, edema agudo de pulmão. Principal causa disso, congestão pulmonar. Dispneia paroxística noturna. É aquele indivíduo que desperta, não tem sintoma, ele pode ter sintomas de ortopneia, mas ele pode também não ter, e a falta de ar faz ele despertar abruptamente à noite, ele levanta da cama, vai até a janela buscando ar, abre para tentar fazer uma entrada de ar inconsciente para ele, tá? E muitas das vezes ele vai até o banheiro, tem uma diurese espontânea, ele tem a diurese e, consequentemente, ele tem um alívio do volume que está em excesso, consequentemente, vai melhorar essa dispneia. Ele volta, ele consegue tolerar o decúbito. É um sinal de gravidade, muitas das vezes relacionado a patologias cardíacas. Temos também a trepopneia, que é o paciente que adota o decúbito lateral para melhorar a dispneia, e a platipneia, quando ele melhora em posição ortostática, ele fica em pé. Então, relembrando para vocês, vamos caracterizar um paciente com uma dispneia de esforço, tá? Qual a intensidade que o esforço que ele está tendo e também se tem sintomas associados, correto? Ele pode ter dor torácica, ele pode ter tosse seca, chieira, sibilos, sinais de cianose, sinais de tontura que podem estar correlacionados ao grau de dispneia com ele, ou também está causando a dispneia, tá? Olha lá, a ortopneia, para vocês verem no quadrinho o que é a situação clínica, tá? Esse paciente, ele não consegue ficar em decúbito dorsal, ele está geralmente sentado ou a 90 graus, apoiado com as pernas para baixo da cama ou do membro, tá? De forma que diminua o retorno venoso. Então ele não quer o retorno venoso benéfico para ele. Se ele ficar sentado ou se ele ficar em posição 90 graus ou com as pernas para baixo, o sangue fica represado no leito venoso, menor é o retorno venoso, e aí ele consegue tolerar mais a falta de ar que ele tem, até aliviar a falta de ar. Tá? Aqui um néter mostrando para vocês o que é classicamente um paciente com ortopneia, tá? E também com dispneia paroxística noturna, a manifestação que eles apresentam, que eu expliquei para vocês. Ortopneia não tolera o decúbito,
tá? Ele fica sentado tentando melhorar e a dispneia paroxística noturna desperta esse paciente abruptamente, de forma que ele tem que obter ar de um meio externo para aliviar dos seus sintomas. Platipneia, que é o indivíduo que fica em pé para melhorar, tá? E aí existem as causas que podem estar levando, e a trepopneia também, que pode também que o paciente adota essa posição antálgica para melhora dessa falta de ar, com as causas associadas também. Vamos avaliar sintomas associados entre a dispneia, sintomas e sinais de hipoxemia, avaliar. Então nós temos que avaliar os quadros respiratórios, tá? Se ele está no processo taquipneia, de dispneia, se tem cianose, se tem sudorese presente, se tem sinais de vasoconstrição periférica, no caso cardíaco, tá? Se tem sinais de arritmia, se tem sinais de ansiedade, de inquietude, de cefaleia. Quais os sinais clínicos que esse paciente pode ter quando associado com a dispneia? Aquilo que eu falei. Tem uma síndrome dispneica, vamos abordar de onde que está vindo isso e que tem sinais associados para dar um diagnóstico de qual a provável causa. Aqui estão listando os principais sintomas que os pacientes têm, né? E o exame físico vai mostrar para vocês em cima disso, tá? Também, ó, mantendo o quadro respiratório, cardíaco, neurológico, dependendo do grau de dispneia, pode levar a uma sonolência, uma letargia, uma inquietude, sudorese, vários sintomas estão presentes, tá? E estão assim relacionados com a síndrome envolvida. Lembrar que esse paciente sempre vai estar usando musculatura acessória, tendo tiragem, tá? E respiração com os lábios entreabertos. Então, vamos ter o mecanismo de tiragem, tá? Que é retração dos espaços intercostais. Também a cornagem, tá? Que é o uso da musculatura cervical do trapézio para respirar. Cornagem não tem nada a ver com outra situação aí, tá? É um mecanismo de respiração acessória, a musculatura acessória que está envolvendo, tá? Geralmente o paciente está com os lábios entreabertos, tá? Podendo ter, geralmente, dependendo do grau de dispneia, cianose labial ou periférica. Pode estar associada, como vem dizendo os slides anteriores. Temos que lembrar da propedêutica sempre, tá? Vamos avaliar os ritmos respiratórios. Um ritmo de taquipneia, de dispneia superosa, tá? No ritmo de Biot. Tudo isso que vocês viram na semiologia são ritmos que a gente encontra um paciente com uma síndrome dispneica, tá? Mecanismos que levam à dispneia são esses aqui. Temos uma ativação neuronal associado com a sensação de desconforto respiratório. Então nós temos a nível central o sistema límbico e a ponte, a via pontina, está causando essa dispneia. Em menor grau, o sistema pontino, tá? Temos por estímulos dos centros respiratórios. Então, quando tem uma hiperestimulação do sistema respiratório dos centros bulbares respiratórios, vai causar um sintoma de dispneia. Podemos ter também ativação dos quimiorreceptores, quando há alteração no pH e na pressão de CO2, na quantidade de CO2. Vocês também se lembram disso, mas para recordar o que leva a desenvolver, tá? E a hipoxemia também por estímulo no nível de O2 e alteração no pH e também na PCO2, que pode causar isso, com as possíveis causas a serem envolvidas, tá? Quando eu tenho um mecanismo de mecanorreceptores, tá? Vai ativar alterações do sistema respiratório, isso aqui é um mecanismo fisiológico. Uma vez alterado, vai causar alterações no volume respiratório que o paciente apresenta, tá? Consequentemente, ele vai ter uma sensação desagradável e ela pode, inclusive, também ser desencadeada por situações externas, tipo, o paciente vai caminhar, esse tempo de inverno, frio ou muito seco, pode ativar esses mecanorreceptores, tá? Desencadeando uma crise de falta de ar. Um exemplo aqui, ar frio na face. Então o indivíduo está andando, correndo ou próprio de bicicleta, tá? Ele começa a ter um sintoma. Então o estímulo dos mecanorreceptores desencadeia essa crise de falta de ar. Um dos exemplos, tá? Aqui também, aos pulmonares podem levar essa situação clínica frequentemente, para vocês saberem, tá? E levando consequentemente à redução principalmente do volume de ar corrente. Enquanto a gente está tentando achar que está hiperventilando, o volume de ar corrente está diminuído por essas situações aqui presente, tá? Se eu tiver também um esforço respiratório intenso, aquele exercício físico extenuante, pode levar a desencadear
o mecanismo de dispneia na explicação fisiopatológica, tá? E pacientes com doenças neuromusculares, neuromecânicas, tá? Devido também levando, principalmente também doenças do sistema nervoso central, tá? Paciente sequelado de AVC, paciente portador de Alzheimer, de trauma crânioencefálico ou sob efeito de drogas sedativas, tá? Ou estimulantes levam ao quadro de dispneia devido à alteração daqueles mecanoreceptores e outros mecanismos, tá? O outro mecanismo que leva à dispneia é o transtorno na liberação e oxigenação pelos tecidos, no caso aqui a anemia causa isso, a insuficiência cardíaca causa isso e o descondicionamento físico também causa isso. Tudo causas explicadas, tá? Metabólicas, fisiológicas, tá? Que estão levando a desenvolver a situação. Do ponto de vista respiratório, ela pode ser dividida em atmosférica, obstrutiva, parenquimatosa, tóraco-pulmonar, diafragmática ou pleural. Então, é um quadro mais teórico para vocês terem uma divisão dessa dispneia, tá? Em termos clínicos, não tem tanta assim, situação, mas algumas coisas devem ser levadas de onde que está vindo. Principalmente se é uma dispneia de causa obstrutiva, tá? Ou tóraco-pulmonar ou parenquimatosa, as principais causas. Causas atmosféricas que a dispneia pode apresentar, como eu falei, pressão baixa de O2, então grandes altitudes, diminui a quantidade de O2, vai levar a um sintoma de dispneia. Vejam que os jogadores de times brasileiros que vão jogar na América do Sul, aí a Libertadores em questão, vão para grandes altitudes, eles têm que ter um tempo de adaptação ou eles vão recentemente para o local para não sofrer efeito da rarefação do O2. Então, consequentemente, da ativação daqueles mecanismos lá da respiração, consequentemente, não tem um sintoma associado. Então, uma queda na quantidade de O2 atmosférico é um dos fatores ambientais envolvidos, tá? Alterações nas vias anatômicas, então posso ter alterações da laringe ou dos brônquios, tá? Ou dos brônquios fontes, que pode também estar levando isso. Até mesmo da cavidade nasal, tá? Pode ter alterações causando esse quadro de dispneia, tá? Para vocês lembrarem, todos já têm conhecimento, tá? Anatomia das vias respiratórias, os dois pulmões, o bronco principal e o bronco direito e esquerdo. Qualquer patologia que acomete isso é passível de levar o sintoma associado, tá? As vias respiratórias, o pulmão é dividido em pulmão esquerdo e pulmão direito, consequentemente, o pulmão esquerdo dividido em lobo superior e lobo inferior, e o pulmão direito no lobo superior, no lobo médio e no lobo inferior desses pacientes. Nós temos isso, tá? Aqui a anatomia das vias respiratórias. Quando a gente faz um raio-x de tórax, o que a gente vai encontrar? O coração no mediastino, os vasos do mediastino, tá? O parênquima pulmonar bilateral e as vias aéreas superiores. Então, desde o bronco até o bronco-fonte até os broncos direito e esquerdo. Um exemplo na anatomia para vocês relembrarem das aulas de anatomia, tá? Uma peça pulmonar contendo o pulmão direito e o pulmão esquerdo e no centro o coração com os vasos relacionados. Outras causas que pode ter, obstrução laríngea, tá? Então tem outra situação, obstrução de vias aéreas superiores da laringe. Então, antigamente, ainda tem, a difteria pode causar um estridor laríngeo, causando a falta de ar, tá? Pode ter um edema por causas angioneuróticas, tá? O indivíduo vai lá ingerir uma substância alergena, um exemplo, camarão. Quem é alérgico a camarão, quem é alérgico a algum antibiótico, pode desenvolver uma alergia intrínseca, faz um processo de liberação de mastócito, um edema de glote, uma obstrução laríngea lá, dispneia associada, dispneia de causa alta. Obstruções da traqueia por corpos estranhos. Então o paciente pode ter desde uma rolha, o paciente acamado, infelizmente ele usa tráqueo, tá? Ou ele está em ventilação mecânica, não tem mecanismo de tosse ativo que vai fazer essa secreção se movimentar, folham rolhas de catarro, de secreção brônquica que vão obstruir a respiração, tá? Principalmente pacientes que são traqueostomizados, várias causas, pode levar até isso. Também corpo estranho, tá? Então ele vai aspirar um corpo estranho, é comum de ter, aí frequentemente vocês já devem ter visto. Ou por obstruções bronquiolares, como a asma e a bronquiolite, que levam a um vasoconstrição, uma broncoconstrição, consequentemente diminuindo a passagem de ar lá e dando sintoma referido de falta de ar, dispneia.
para vocês terem uma imagem, tá? Uma glote normal e um edema de glote. Então o indivíduo fez uma reação alérgica, até mesmo determinados medicamentos, vocês sabem muito bem que podem causar antibióticos, tá? O uso de alguns antipertensivos pode levar a isso, o IECA pode levar a um edema de glote, muito raramente, em torno de 0,5% a 1%, tá? Não se apavore porque não é frequente assim, mas pode causar, e outras situações que levam a edema de glote envolvido, uma inflamação, uma bronquiolite, uma infecção viral pode desencadear isso. Quadro grave, quadro de emergência, tá? Mas que causa essa sintomação importante, tá? Causas parenquimatosas. Temos que as alterações que reduzem a área de hematose, então de troca entre o O2 e o CO2. O que vai alterar o alvéolo, a membrana alvéolo capilar? Pneumonias, processos infecciosos, tá? Processos inflamatórios como a fibrose pulmonar, tá? E o processo de destruição do alvéolo como o efizema pulmonar, típico do paciente com DPOC por tabagismo. E essa dispneia ela é progressiva, tá? Então ela vai evoluindo com o tempo da exposição da doença devido aos sintomas, vai se agravando com um tratamento inadequado ou não tratando, ou persistindo com o quadro lá agravante. Então, das causas parenquimatosas, a pneumonia, as fibroses pulmonares e o enfisema pulmonar, típico do DPOC. Vamos lá, um quadro de pneumonia, quadro clínico de uma mulher, 42 anos, etilista, é levado ao pronto-socorro devido à queda do estado geral há 2 dias, acompanhado de febre alta, entre 39 a 40 graus, expectoração verde e dispneia, tá? Bom, hoje, em termos de hoje, tudo ia aqui falar que é síndrome por Covid, tá? Existe, é uma inflamação do parênquima, mas também não é essa situação. Nós temos aqui uma pneumonia, uma síndrome dispneica, tá? Desencadeada por um processo pneumônico, vocês vejam aqui, uma opacidade do lóbulo superior direito, tá? Que está causando essa dispneia. O que ele tem? Febre, tá? Dispneia, estado geral bem debilitado, está com alterações circulatórias, está com um choque circulatório, tá? Decorrente de um quadro séptico, decorrente dessa infecção no parênquima pulmonar aqui localizado, tá? Um outro processo que envolve o parênquima é a fibrose pulmonar, um processo inflamatório por várias causas, tá? Desde idiopática até como também adquirida, por exemplo, causado por abesto, né? Silicose, abesto pode levar a ter isso, quando por uso de medicamentos que podem também desencadear isso, tipo a meldarona, é uma droga que tem que tomar um acompanhamento pulmonar que pode causar fibrose pulmonar em sintoma e agravar muitas das vezes o quadro dispneico. Muitas das vezes não podemos ter uma dispneia mista, tá? Tem que envolver um quadro entre um parênquima pulmonar e um quadro cardíaco, ou uma deformidade torácica e um quadro cardíaco, ou um quadro cardíaco e um quadro de ansiedade. Tudo é possível, tudo pode se acontecer. No caso aqui, uma fibrose pulmonar, uma lesão no parênquima, nas células pulmonares, tá? Induzida por alguma droga, como eu disse, a meldarona é um exemplo que pode acontecer, você vai tratar uma arritmia, acaba por efeito colateral causando isso. Pode levar a desencadear isso e a dispneia está associada a essa alteração. Um outro quadro muito comum, tromboembolismo pulmonar, disse em minutos atrás para vocês, tá? Um coágulo que se origina dos membros inferiores, tá? Ou da cavidade pélvica e também da cavidade abdominal, mas principalmente membros inferiores e cavidade pélvica. Esse trombo, né? Esse coágulo migra, tá? Cai no retorno venoso do sistema da cava inferior, chegando até a cava superior, coração. O coração ele é bombeado o sangue para fazer a troca pulmonar de oxigênio e ele migra para o pulmão e impacta em uma região da circulação pulmonar. Vai causar uma dispneia. Qual é o quadro clínico desse paciente? Dispneia súbita acompanhada de dor torácica. Principalmente, o paciente tinha nada. Doutor, eu vim lá, dispneia súbita, não tinha nada. Tive um paciente, tá? Rígido, assintomático, sem nenhum fator de risco, 53 anos, tá? Um belo domingo, pegou o seu cachorro de rotina, foi caminhar na rua, fazer a caminhada com o seu cachorro, começou com uma falta de ar esquisita, que ele disse, abrupta, tá? Limitando ele de continuar caminhando, tá?
Ele parou de fazer exercício, a falta de ar continuou, não aliviava, foi para um pronto-atendimento, para um pronto-socorro, fizeram broncodilatadores, tá? Sem melhora, tá? Ficou persistindo com essa falta de ar que, por sorte, não intensificou, tá? Esse paciente me procurou no dia seguinte, lá referindo dispneia súbita, associada a uma dor torácica que ele vinha posteriormente. Então ela pode estar só com o sintoma de dispneia ou pode estar associada à dor torácica junto, e a ele o diagnóstico foi batata, dispneia súbita, provavelmente um tromboembolismo pulmonar. Achado clínico, pessoal, você vai examinar a parte pulmonar, vai auscultar pulmões sem ruídos adventícios, murmúrio presente, tá? Não há nada que altere lá, e aí que é o problema. Falar, não tem nada, não. Você tem uma obstrução que não está levando a totalmente uma parada da oxigenação, mas está dificultando a troca de oxigênio e de CO2. Então causa isso. Pode estar associada a tosse seca, tá? Ou tosse com hemoptise, nesses casos. Então, um trombo originado dos membros inferiores ou da cavidade pélvica migra para o sistema venoso, cai na circulação direita do coração, vai para a circulação pulmonar, desenvolve esse quadro de dispneia. Outros fatores que levam também, bom, eu tenho pacientes com avaliar histórico incipiente ou existente de neoplasias, então toda vez que apresentar um quadro diagnóstico de dispneia súbita associado a uma dor torácica, é uma embolia pulmonar, você vai fazer exames complementares, mas a clínica, auscultei, não achei nada de ruído presente, adventício, pulmões limpos, como a gente diz, sugere embolia pulmonar. Investigar a causa, veio da onde isso? Pode ser uma trombose de membros inferiores? Pode ser uma gravidez, causa pós-operatório de cirurgias de quadril e próteses ortopédicas de membros inferiores? Pode. Cirurgias com tempo de cirurgia acima de 2 horas, abdominais? Podem. Fatores relacionados anticoncepcionais? Pode causar. Alterações hematológicas, deficiência de fatores de coagulação? Podem causar. Então, todos esses fatores são passíveis de haver. Chagas pode causar também. Então, prestar bastante atenção nessa principal e importante síndrome que aparece, mata, tem uma incidência alta e é negligenciada em tratamento clínico, tá? Fica muito mal diagnosticado e o paciente vai a óbito. 50% tem uma mortalidade nas primeiras horas, semelhante à doença isquêmica aguda. Alterações tóraco-pulmonares. Então, posso ter alterações na caixa torácica, tá? Então, por exemplo, uma fratura de arcos costais pode te levar a isso, ou uma inflamação nessa musculatura, uma miosite ou uma contratura muscular vai levar à expansibilidade da caixa torácica, também vai produzir um quadro de síndrome dispneica. Alterações no mediastino podem levar a desenvolver isso também, comprometendo a expansibilidade dos pulmões e do gradil costal sempre, tá? Um exemplo fotográfico aqui, paciente portador de um tórax congênito, tá? Uma deformidade, tem uma cifoescoliose aqui presente, na verdade uma cifose, né? Com uma alteração no tórax, na região do esternum também, então isso aqui ocasionalmente vai ter uma dificuldade de expansibilidade. Uma fratura de arcos costais, às vezes tem uma fratura patológica, evolui com quadro de dispneia lá e fica se procurando. Então, aquele indivíduo que pode ter uma metástase óssea, tá? Tem lá uma fragilidade óssea, faz uma fratura patológica, até mesmo com qualquer esforço mais leve, ele tem essa fratura e começa a evoluir com dispneia. Prestar atenção nisso, tá? Alterações no mediastino. Veja que aqui tem uma massa mediastinal, tá? Chamada de linfoma, que vocês já viram, tá? Que vai levar a comprometimento por expansibilidade do parênquima pulmonar, tá? Uma imagem tomográfica evidencia melhor para vocês, além do raio-x, vocês veem aqui, essa massa totalmente acometendo o hemitórax esquerdo e diagnosticado, limitada pela tomografia aqui. Então, comprometimento importante do parênquima pulmonar. Alterações diafragmáticas, tá? O indivíduo pode ter uma paralisia decorrente aí de uma neuropatia, tá? Então ele vai alterar o movimento diafragmático, então consequentemente vai causar uma falta de ar. Ele é responsável,
metade do movimento respiratório é ele que exerce. Se tiver uma paralisia da musculatura diafragmática, ele vai consequentemente ter uma dificuldade na sua respiração, tá? Hérnias de diafragma também, aí é num quadro gastro que envolve, tá? Tem uma protusão do corpo e fundo, geralmente do fundo gástrico, acima do diafragma, então ele passa a região de estrangulamento do diafragma, né, do pinçamento, fica protuso, causando essa limitação, né? Ele vai comprimir a caixa torácica internamente, vai impedir a expansibilidade dos pulmões. Então, uma hérnia de diafragma também acontece com quadro de dispneia, tá? Outras causas, ascite. Então, o paciente tem ascite volumosa, limita a expansibilidade do diafragma, a expansibilidade da caixa torácica, principalmente durante a índice e expiração, e ele também apresenta isso. E a gravidez também, devido ao aumento do volume uterino aqui, vai causar essa mesma situação. Causas pleurais que podem levar à síndrome dispneica. As pleurites, geralmente ela vai ter dispneia associada a dor pleural ventilatória dependente, tá? Grandes derrames pleurais ou pneumotórax estão relacionados com isso, tá? O que é um pneumotórax? Pneumotórax, nós vamos ter uma entrada de ar na cavidade pleural, no espaço pleural, tá? Fazendo um colabamento desse pulmão. Então ele não vai expandir adequadamente. Ele entra por aqui e onde deveria haver o líquido entre as pleuras, tem um ar limitando a expansibilidade desse pulmão, tá? Vejam a imagem de vocês. Do lado esquerdo, tá? Nós temos um derrame pleural e um pneumotórax. Não tem parênquima pulmonar aqui em cima. Pode ter as duas coisas associadas. Derrame pleural com pneumotórax. Derrame pleural ocasionado por excesso de volume devido a um processo inflamatório ou infeccioso, parenquimatoso ou da pleura, tá? Vai aumentar o líquido pleural ali como consequência da inflamação, levando a essa restrição da expansibilidade, tá? Causas cardíacas que podem causar também doenças que acometem o ventrículo esquerdo, a insuficiência cardíaca esquerda, sistólica ou diastólica, e as valvulopatias também, principalmente as valvulopatias do coração esquerdo, aórtica e mitral. Muito comumente, a estenose mitral é uma causa comum da dispneia, mas todas também podem causar, tá? De causa cardíaca, nós temos aqui um quadro clínico de dispneia. O paciente não tolera decúbito, a dispneia geralmente ela é progressiva, tá? O paciente chega a não conseguir ter decúbito dorsal, pode estar associado a sinais de edema de membro inferior, hepatomegalia, turgência jugular e tem a ausculta, estertores crepitantes nas bases, podendo até campo médio. Você conversa, avalia esse paciente, ele refere para você que ele não consegue, o decúbito piora, tá? Examinei ele, tem estertores, faça um raio-x para ele. Lá, nota um infiltrado intersticial bilateral, tá? Acometendo as bases até campo médio, os pulmões com inversão da trama pulmonar vascular. A área cardíaca pode estar normal ou aumentada, dependendo do tipo de insuficiência cardíaca. Então, é um quadro de edema agudo de pulmão, de causa cardiogênica, mas também eu tenho um quadro de edema agudo de pulmão, dito, tá? Por processo inflamatório que pode acontecer na síndrome de angústia respiratória ou inflamatória respiratória. Outras alterações que podem levar à dispneia são alterações relacionadas ao sistema nervoso central, como a hipertensão intracraniana, que vai alterar o ritmo respiratório, causando uma respiração de Cheyne-Stokes, tá? Aqui estão, vocês vão ver que ele tem um aumento no número de incursões respiratórias, tá devagar, vai aumentando, depois ela fica diminuindo, tá? Faz uma pausa e volta no mesmo ritmo. Então ele começa a respirar mais rapidamente, diminui a sua incursão respiratória, faz uma pausa. Isso aqui é típico do paciente com a doença do sistema nervoso central, chamada Cheyne-Stokes, tá? As causas psicogênicas, tá? Tanto por transtornos emocionais, ditos transtorno de ansiedade, tá? Ou devido a uma hiperventilação. O paciente também vai fazer um processo de hiperventilação, leva uma alcalose respiratória e, consequentemente, alterações musculares e neuromusculares, levando a essa dispneia. Causas, outras causas, como eu listei para vocês, a obesidade, o grau de obesidade, ele é importante para causar dispneia, até mesmo com
apneia. Importante diagnóstico, importante causa que leva essa dispneia. Então, muitas das vezes o paciente procura você queixando de dispneia, tá? E no exame físico, na ectoscopia, você vê que ele é obeso, tá? Isso aí é uma das causas comuns de estar tendo essa falta de ar. Não quer dizer que ele não tem problema cardíaco nem pulmonar, mas é uma da causa principal que está citada, tá? Nós vamos, na propedêutica, pessoal, caracterizar essa dispneia, da sua duração, condições de aparecimento, de melhora e de piora, etapas da respiração, se ela é ins ou ex, tá? Modos de inalação, se ela é súbita, se ela é progressiva, se ela é crônica, vem a tempo, a intensidade com que ela se localiza, que ela se apresenta para as pessoas, tá? Quanto ao tempo de instalação, nós temos ela minutos ou hora, também dita aguda, tá? Então, aquela dispneia súbita, tromboembolismo pulmonar. Um outro diagnóstico, tá? Broncoespasmo, então vai ter com um quadro de cheira torácica. Ou o paciente que não tolera decúbito, tá? Está usando musculatura acessória, está com sinais de cianose labial ou periférica, os lábios entreabertos, tá? Não consegue respirar, falar e respirar ao mesmo tempo, não consegue deitar, um quadro de insuficiência cardíaca descompensada, um edema agudo de pulmão. Se ela vem há dias ou semanas, tá? Fala favoravelmente a doenças brônquicas, como a asma, tá? Ou do parênquima pulmonar, como a tuberculose. E se ela é crônica, vem há certo tempo, tudo isso relacionado, pessoal, a fatores de risco, tá? Ou condições pré-existentes que o paciente pode ter. Se ela pode ser crônica, um DPOC, paciente tabagista, tá? Pode ter uma neoplasia pulmonar, ou ele pode até mesmo ter uma doença asmática levando a isso. Então, importante ver o tempo de instalação. Dispneia, temos que ser detetive, tá? Nós temos que procurar a causa. Síndrome dispneica seria o melhor termo, tá? Ver quais as possíveis causas que levam a causar isso aqui. Essa é a função do médico. Não é só julgar de primeira mão. Não, você tem que ter conhecimento, exame físico, anamnese e usar exame complementar ideal para fazer um diagnóstico. Veja que o próprio raio-x de tórax muitas vezes já te dá um diagnóstico definitivo. É isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Agradeço a atenção, estou à disposição para vocês nas próximas aulas. Obrigado.